Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24, diz assim: em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. E 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 36 à frente, diz assim: insensato, o que você semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como o de trigo, o de qualquer outra semente. Mas Deus dá corpo como Ele quer dar, e a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, essa é a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, fala conosco nesta noite. Meu Deus, que nós possamos aprender, ó Pai, a respeito da morte e a respeito daquilo que o Senhor tem para nos dar, a respeito daquilo que deve morrer e daquilo, meu Deus, que terá vida. Meu Deus, em nome de Jesus, fala conosco. Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus. Assim, meu Deus, nós te pedimos, nós te louvamos e nós te agradecemos. Amém. Diga amém, igreja. Assente-se no seu lugar. Graças a Deus. Irmãos, os textos que nós lemos aqui falam a respeito, se você for ler o contexto, fala a respeito do sepultamento de Jesus e da nova vida. Os dois textos. Mas são exemplos que foram dados na palavra de Deus, para que nós possamos entender a respeito de como as coisas funcionam na natureza. Porque quando nós semeamos algo, quando nós plantamos algo, nós precisamos entender que aquela semente, como o texto diz, e depois a ciência explica. Olha que interessante isso. Primeiro nós aprendemos na Bíblia, depois a ciência explica. E isso tem sido rotina, porque a palavra de Deus diz que a sabedoria, a ciência, o conhecimento se multiplicaria no fim dos tempos. E por se multiplicar no fim dos tempos, a gente percebe que muitas coisas que estão descritas na palavra de Deus, elas falavam a respeito de coisas que não poderiam ser entendidas naquele momento. E quando se fala da semente que ela precisa morrer, aquele povo não compreendia do que se tratava. Não compreendia. O segundo texto que nós lemos fala a respeito da morte do corpo, que o corpo volta para a terra. E depois Deus dá um corpo glorificado, e Deus escolhe como é esse corpo. Isso não diz respeito a nós, mas cada um terá o seu corpo. Mas esses dois textos falam a respeito da semente que é plantada na terra, e ela nasce. Não é isso? Os dois textos. E esses textos, eles falam disso. E o agricultor, quando ele semeia a semente na terra, aquela semente, como diz o texto, como diz a palavra, ela precisa antes morrer, para que depois ela dê fruto. Então, toda semente plantada, ela morre, para depois dar fruto. Então, para que tenha fruto, precisa ter morte. Olha que coisa. Pastor, mas a cana é plantada com um pedaço de cana? Sim, porque não é a semente. Aquilo ali é apenas uma muda. E a muda, quando nós plantamos a muda, é porque ela já está meio crescida. No sítio, lá do meu pai, do meu avô, a gente plantava mudas. Muda de limão, muda de laranja. Comprava as mudinhas já. Não era na semente, porque leva mais tempo.
Mas em algum momento, a semente foi plantada. Para que tenha uma muda, para que tenha uma árvore, a semente foi plantada. Fala comigo, para que tenha fruto, uma semente foi plantada. E uma semente é plantada e não se sabe o quanto aquela única semente ela vai produzir. A gente não tem uma noção, a gente tem expectativas. A gente cria expectativas de que aquela determinada semente, ela vai produzir muitos frutos. É assim com qualquer árvore. Quem planta uma semente de abacate espera que nasça um abacateiro e dê abacate todo ano. Não é assim? A gente espera e cada abacate tem uma nova semente dentro. Então, as coisas na natureza, elas foram orientadas por Deus no princípio, de como seria, de como tudo funcionaria. E a semente, para que ela brote, para que ela comece a brotar, tem um processo químico que acontece dentro dela, em contato com a umidade, com a terra, e para ela brotar, ela precisa provocar a morte nela. Isso é algo fascinante. Então, a partir da morte, tem uma nova vida. E nós sabemos disso a respeito de Cristo. A partir da morte de Cristo, nós temos uma nova vida. Então o agricultor, ele sabe que cada semente que ele planta, cada grão que ele planta, a partir da morte daquela semente vem vida. Essa é a expectativa. Mas, se a semente resiste em ficar viva, ela apodrece. E não serve mais para nada. É por isso que, quando se semeia numa terra, não põe uma semente apenas. Quem já semeou aqui algo? Uma plantação? Não é uma semente. Você põe ali 3, 4, dependendo da plantação, você põe meia dúzia em cada cova, em cada buraco feito. Não é assim, irmãos? É ou não é? Você coloca algumas sementes. Por quê? Se uma não vingar, a outra vinga. É assim. Por quê? Algumas sementes, elas teimam em não morrer. Elas querem ficar vivas. Elas não morrem. Mas aí acontece o quê? O apodrecimento. Aí ela não morreu, ela simplesmente definhou. Isso são as leis que a natureza tem a partir daquilo que Deus colocou como regra. Mas, agora vamos trazer para a nossa vida. Quando nós nos apegamos a algo, apegar a algo, quando você se apega, você não consegue se livrar daquilo, você não consegue provocar a morte em determinada coisa, a sua vida, ela não vai para frente. A sua vida apodrece. Olha como isso é forte. Há momentos na nossa vida, irmãos, que a gente precisa pegar aquilo que está travando a nossa vida, aquilo que não está deixando a gente seguir em frente, ou aquilo que está sendo um empecilho para a gente progredir, para a gente poder prosperar, para a gente poder vencer na vida, e matar aquilo. Nós precisamos usar as sementes que Deus coloca nas nossas mãos da forma certa. E tem gente usando semente de forma errada. Tem gente comendo a semente. Tem gente desperdiçando a semente. Tem gente jogando a semente na pedra. Tem gente jogando a semente no espinheiro. Tem gente jogando a semente em qualquer lugar. Mas tem gente que planta. E aí tem uma grande diferença em cada uso da semente. E a palavra de Deus diz a respeito daquele que carregava a semente pelo caminho e a semente ia caindo. E dá exemplos da semente que caía em determinados tipos de terreno. Mas nós precisamos não deixar as sementes caírem. Nós precisamos plantar as sementes. E o tema dessa mensagem é perder para ganhar. Fala comigo, perder para ganhar. Perder para ganhar. Primeiro a gente perde para depois ganhar. Mas
Nós precisamos entender que na nossa vida, e agora eu quero falar de finanças, principalmente na nossa vida financeira. Às vezes, eu vejo pessoas, e eu vi ao longo da minha vida e continuo vendo, pessoas se apegando a algo, porque aquilo é o que vai sustentar. Não, isso aqui paga as minhas contas, e eu tenho segurança aqui, e isso aqui é o que eu tenho que fazer minha vida toda, porque se eu der um passo fora disso, pode desequilibrar tudo. Irmãos, nós precisamos entender que Deus tem um chamado para nós, para algo maior, para todos nós. Deus tem algo maior. Sem sombra de dúvidas, Deus tem algo maior. E eu ouvia uma frase, e eu não ouvi aqui em momento algum, mas eu ouvia no meu passado, pessoas falando assim, é melhor pingar do que secar. Alguém já ouviu esse tipo de coisa? Olha, eu não ouvi nessa cidade, mas vocês já ouviram em algum momento. É melhor pingar do que secar. Sabe o que é isso, irmãos? É você colocar a semente na sua mão e falar, aqui está a semente, e é melhor ela na minha mão do que no risco de colocar na terra. Eu não sei se vai chover, eu não sei se está ventando, se é o tempo certo. E a palavra de Deus diz que aquele que olha para o vento nunca semeia. Aquele que observa o tempo acaba não semeando. Mas o bom conselho é que nós devemos semear em todo tempo. E às vezes, a gente semeou, depositou ali 1, 2 sementinhas, a arvorezinha nasceu e começou a dar fruto. E ficou legal, ficou bom. E você fala, eu vou comer desse fruto, e tá bom, porque de tempo em tempo vem o fruto. Então, isso aqui está suficiente. Isso aqui está bom. E às vezes a gente entra num negócio chamado zona de conforto. Zona de conforto. Qual que é a zona de conforto? Eu acordo todos os dias no mesmo horário, eu chego em casa no mesmo horário, eu vou dormir, eu faço isso, e a minha vidinha está ali, eu estou dentro da minha zona de conforto, as continhas do mês estão pagas, está tudo andando. Mas, durante quanto tempo na nossa vida a gente aguenta viver no marasmo? Durante quanto tempo? Tem gente que entra em depressão. E eu às vezes vejo pessoas que passam a vida toda fazendo a mesma coisa. Eu não estou falando das pessoas que seguem carreira dentro de um trabalho. Não é isso. Porque quando você segue uma carreira, você vai crescendo, você vai melhorando, você vai enfrentando novos desafios, você vai tendo novas oportunidades. E a nossa vida, irmãos, não pode ser de uma pequena árvorezinha para a gente se encostar na sombra e ficar pegando fruto. A nossa vida, Deus deu a nossa vida para a gente dar muitos frutos, para a gente fazer muitas coisas. A nossa vida foi dada para nós para a gente poder quebrar paradigmas. Nós fomos chamados para transformar o mundo e não para nos conformarmos com o mundo. Não, a gente não pode estar conformado. Irmãos, eu aprendi há um bom tempo que essa tal zona de conforto, ela na verdade é uma cadeia, uma prisão para as nossas vidas. Porque quando nós entramos nesse conforto, quando a gente acha que está tudo legal, tudo redondinho, tudo quadradinho, sei lá como você descreve o modo mais confortável, mas quando a gente entra nisso, e a gente se acomoda, a gente se encolhe ali, o nosso potencial está sendo reduzido, porque Deus deu para nós espírito de ousadia. Nós recebemos espírito de ousadia. Nós precisamos avançar. Nós precisamos enfrentar os desafios, nos lançar em desafios. Quando nós nos lançamos, irmãos, Deus abençoa.
Eu não estou falando para você fazer loucura, você sair por aí passando cartão de crédito, vou alugar um lugar, eu vou me enfiar. Não, tudo com planejamento Deus abençoa. Mas você precisa planejar, você precisa querer mais, você precisa querer avançar, você precisa desejar que Deus te use além daquilo que Ele já está te usando. Essa chama precisa arder no seu coração. Hoje nós estamos na quarta da vitória. Irmãos, se nós não ousarmos dar um passo adiante, nós não vamos sair do lugar. Se a gente não ousar se levantar, se esforçar, a gente vai ficar parado no mesmo lugar. Se a gente não se desafiar, irmãos, a gente não vai para frente. Quantos aqui já compraram um livro, uma revista, um manual, um curso e acabou não fazendo? Levanta a mão, pecador, igual eu. Eu tenho uma fila de livros para ler, irmãos, mas eu leio, estou lá. Tem ano que eu leio com mais afinco, tem ano que eu leio com menos afinco, mas tem uma fila. Essa fila foi crescendo. Eu vou na livraria, nas livrarias, eu quero esse livro. Aí a pastora fala assim, mas tem certeza? Eu falo, não, deixa quieto, eu vou tentar ler todos primeiro para depois comprar de novo. A gente faz isso, irmãos, mas nós precisamos nos desafiar. Nós precisamos enfrentar, porque senão nós vamos ficar na mornidão. E o que Deus não quer para nós é uma vida morna, irmãos. Deus não quer a gente infeliz. Deus não quer a gente no marasmo. Você já viu uma poça de água parada durante muito tempo? O que acontece numa poça de água parada? Dá limo, né? Fica fedido, a água estraga. Mas e na água corrente? Não estraga, irmãos. A gente precisa estar em movimento. Fala para quem está do seu lado, a água parada apodrece. Precisa estar em movimento. Precisa estar em movimento, irmãos. Nós precisamos nos movimentar. Nós precisamos ter a confiança que a semente que Deus deu na nossa mão, aquilo que Ele colocou na nossa mão, é para nós plantarmos e nós prosperarmos, para nós continuarmos plantando e nós prosperarmos mais. E quando eu falo prosperar, a prosperidade é em todas as áreas da vida. Irmãos, às vezes, eu vejo pessoas se apegando a um determinado salário. A pessoa tem potencial, todo mundo enxerga que aquela pessoa tem potencial. Se ela se esforçasse um pouquinho, se ela acordasse 1 hora mais cedo, se ela desse um passo a mais, ela ia fazer aquilo que está na mão dela, multiplicar de uma forma tão grande. Mas a pessoa, ela se encolhe, ela fala, não, é melhor pingar do que secar. Se eu arriscar, vai que não dá certo. Peraí, mas se você arriscar sozinho, na força do seu braço, aí que não vai dar certo mesmo. Fala para quem está do seu lado, se você for sozinho, não vai dar certo. Não vai. E você precisa chamar um sócio para aquilo que você vai fazer. Chama uma pessoa da sua confiança. E quem é que você vai chamar para ser seu sócio? É Jesus. Não é ninguém daqui dessa terra, não. Não é um parente rico que tem dinheiro para bancar o negócio, não. Não é alguém que já está no negócio, não. Você precisa chamar Jesus para entrar na sua causa. Você tem que falar, Senhor, eu quero sonhar, o pastor mandou eu sonhar, eu vou sonhar esse negócio aqui, e vai dar certo. Deus, eu quero melhorar, eu quero me sentir desafiado, eu quero ter o desejo de acordar todos os dias mais cedo, porque eu quero fazer mais, porque eu quero crescer. Mas irmãos, para nós crescermos, nós precisamos às vezes pegar o que está na nossa mão, e enterrar para morrer. Ô pastor, mas como é que eu vou fazer isso?
é aquilo que o Espírito Santo está tocando no seu coração para você fazer. Você precisa pegar isso que está travando você de viver o maravilhoso de Deus e enterrar, deixar morrer. Porque Deus vai fazer você andar por lugares que você nunca imaginou. Deus vai fazer você viver aquilo que você nunca pensou que você poderia viver. Mas você tem que ter coragem. Você tem que ser ousado no Senhor. Eu repito, irmãos, não é fazer na força do braço, é fazer com o Senhor, com planejamento. Talvez o Senhor esteja tocando no seu coração para algo que já te afligia. E o Senhor está te chamando para você ousar. A primeira ousadia que você tem que fazer é colocar no papel. Para você sair dessas grades que travam a sua vida, dessa zona de conforto maldita. Irmãos, a zona de conforto é o pior lugar que uma pessoa pode estar. Sabe por quê? Porque quando alguém dá uma chacoalhada na zona de conforto, a pessoa fica perdidinha. Fica perdida. Não sabe o que vai fazer da vida. Irmãos, mas quando a gente se desafia, Deus nos dá estratégias. Deus nos dá a direção. É somente com Jesus que nós conseguimos crescer, irmãos. E Ele quer nos ver nos desafiando. Ele quer ver a gente desejando crescer. O que mais Deus quer é ver os seus filhos crescendo. Que pai que não quer ver o seu filho desafiado, crescendo, enfrentando as coisas que vêm pela frente? Que pai que não quer? Irmãos, tem uma história de uma família que vivia num sítiozinho, como esses sítios que tem por aqui, uma família simples. Mas antes disso, abra a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 22, só para você ler um texto comigo. 2 Samuel 22, versículo 29. 2 Samuel 22, 29 diz assim: Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas, pois contigo posso atacar exércitos. Com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. É no Senhor, irmãos. É na confiança do Senhor. Mas eu quero contar essa história. Diz a lenda que tinha um sítiozinho numa cidade pequena, e nesse sítio uma família tinha uma vaquinha que dava leite, e com o leite dessa vaca eles faziam queijo, e na cidade eles trocavam por alimento, trocavam por outras coisas. Mas um dia um homem sábio e o seu aprendiz estavam andando pelas terras e viram esse sítio. E acharam bonitinho o sítio, um sítio simples, e foram conversar lá e descobriram tudo isso que eu estou falando para vocês. Viram ali uma família bem simples, humilde, e conversaram, e ali eles explicaram que aquela vaquinha ali dava o leite para eles, daquele leite eles tinham todo o sustento da casa. E quando eles estavam saindo dali, aquele homem mais velho, sábio, falou para o aprendiz: olha, pega a vaquinha deles lá e joga no precipício. Falou: que isso? A vaca é o sustento deles. Como é que eu vou fazer um negócio desse? Eu não posso fazer isso. Faz o que eu estou te falando, obedeça. E aquele aprendiz, pela obediência, foi lá, pegou a vaquinha escondido, levou até o precipício e empurrou ela. Morreu lá no precipício, caiu. E foram embora. E aquele aprendiz, ele, quando foi para casa, ele falou: eu não quero mais andar com esse homem é doido da cabeça, ele manda eu fazer umas coisas que eu não devo fazer,
e eu não quero mais saber disso, vou largar desse homem. E passaram-se anos, irmãos, 10, 12, 15 anos, e aquele jovem aprendiz cresceu, e ele falou: eu preciso voltar lá naquele sítio, preciso ver se aquela família está precisando de ajuda, agora eu tenho condições, eu vou até lá. E quando aquele jovem aprendiz foi até aquele sítio, chegou no endereço, ele olhou e já tinha umas porteiras grandes, uma cerca alta, e ele estranhou. Ele entrou, conseguiu entrar, já era uma fazenda, não era mais um sítiozinho de uma família. E aí foi conversar e contou a história de que ele era um jovem aprendiz, e há muitos anos ele e um homem sábio mais velho tinham ido naquele sítio, e ali morava uma família muito humilde, numa casinha simples, que eles tinham uma vaquinha. E aí o senhor daquela fazenda falou assim: acho que você não está lembrado. E era uma casa muito linda. Ele falou: mas eu sou o pai daquela família que vocês visitaram. Ele falou: meu Deus, o que aconteceu que vocês mudaram de vida assim? Está morando nessa casa gigante, essa fazenda tão linda, cheia de coisa. Ele falou: então, quando vocês vieram aqui, a gente só tinha aquela vaquinha que dava o leite para a gente poder ter o sustento para casa. Mas naquele dia que vocês foram embora, a nossa vaquinha escapou e caiu do precipício. E aí a gente ficou desesperado, a gente chorou muito, mas aí no dia seguinte a gente teve que se levantar. A gente aprendeu a plantar, a gente aprendeu a criar gado, a gente foi aprendendo coisas que a gente não sabia, e hoje a gente é o dono de todas essas terras aqui. Irmãos, é só uma história. Mas só que, o que tem prendido você? Será que você não está com uma vaquinha dando leite amarrada na porta da sua casa? Será que na sua vida, essa zona de conforto, essa vaquinha, não está sendo o leite que está trazendo sustento para você? E você está acomodado nessa vaquinha? Josué, capítulo 1, versículo 9, é um texto que todo mundo conhece. Deus diz para Josué: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. O que é ser forte? É você fazer além das suas forças. É você multiplicar as suas forças, mesmo você não tendo vontade. Eu falei aqui no domingo, se eu não me engano foi domingo, às vezes o meu corpo quer dormir até mais tarde, mas eu preciso ser forte. Eu preciso vencer o cansaço. Eu preciso dar um jeito de despertar, de ir lutar. E eu preciso ser corajoso. Eu preciso enfrentar as lutas que vêm pela frente. Eu preciso criar lutas para eu lutar, para que o mundo não jogue as lutas do mundo sobre mim. Quando eu crio os meus desafios, eles são desafios que eu mesmo criei, que Deus me deu. E Deus vai me dar condições de vencer, de alavancar. E eu vou sair dessa mesmice. Sair do é melhor pingar do que secar. Eu não vou pensar na goteira, mas eu vou pensar em algo que está jorrando para mim. E o que Deus tem para nós são fontes enormes para as nossas vidas. O que Deus tem reservado para nós é prosperidade para todas as áreas da vida. Onde é que está a vaquinha leiteira que está amarrando alguma área da sua vida? Qual é a vaquinha que precisa ser jogada do precipício? O que está travando a sua vida? O que está te impedindo de você prosperar? Eu tenho certeza que você sabe. Eu tenho certeza que para cada área da sua vida, talvez tenha áreas da sua vida que você já se desafiou, e você ousou dar o próximo passo, e você já está prosperando. Mas talvez tenha áreas da sua vida que você ainda está ali, com a vaquinha leiteira travando a sua vida, e falando assim: poxa, se a vaquinha morrer vai faltar? Não vai faltar, irmãos. Você vai se levantar.
Dá uma bicuda, chuta essa vaca para o precipício e vamos levantar para a vida. Deus tem mais para cada um de nós. Irmãos, Deus tem mais para todos nós. Abra sua Bíblia, Salmos, capítulo 3, verso 3. O que diz lá? Olha só. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. É o Senhor quem dá a resposta, é o Senhor quem te protege, é o Senhor quem te abençoa. E o Senhor te fará prosperar mais do que você imagina. Você precisa se sentir desafiado nessa noite e querer mais.